Olá, boa tarde. Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Estamos por imagens, você nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa. O WhatsApp vai para você aí, 973350038. Anote mais uma vez, 973350038. Não se esqueça, marque a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações pelas redes sociais. Hoje é sexta-feira, de praxe, já é tradição por aqui, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje para essa conversa, para esse bate-papo, Cabo Rafael da Silva Cavalcante Alencar. Cabo Alencar, nome de guerra, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, um prazer, Mauro, estar com você e com os ouvintes. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o soldado Samuel da Silva Pires Liesse, nome de guerra, Samuel, nome de guerra, soldado Liesse. Tudo bem? Seja bem-vindo, Samuel. Tudo bom, Mauro? Bem-vindo, Liesse. Já estou confundindo aqui. Obrigado, bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer participar do programa. O Cabo Alencar e o soldado Liesse são da 3ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e nós vamos conhecer com eles hoje o trabalho desses agentes que atuam no policiamento com bicicletas, o bike pole, que chegam, esse tipo de serviço chega onde as viaturas, onde os carros, as motos não conseguem ter acesso. Como é que surge o bike pole, o Cabo Rafael? Em que momento? Como é que apareceu essa necessidade do policiamento com bicicletas e a possibilidade de colocar isso na rua? A Polícia Militar, ela entendendo essa questão de mobilidade urbana, essa questão do trânsito que existe nas grandes metrópoles, né, na nossa cidade aqui, próxima à região central, entendeu que a bicicleta chega em locais onde viaturas 4 rodas, né, e 2 rodas, no caso motos, tem essa facilidade. E se iniciou esse policiamento por meados de final da década de 90 e início dos anos 2000. Sim, e soldado Liesse, vocês atuam onde? Qual que é o território aí que é abrangido pela 3ª Companhia do 11º BPM? Isso, nós atuamos prioritariamente na Avenida Paulista e imediações, Alameda Santos, São Carlos do Pinhal, né, onde o terreno favorece o nosso deslocamento, porque é reto, né, plano. Mas basicamente nesse perímetro, de ponta a ponta da Avenida Paulista, ali atendendo diversas ocorrências de diversos tipos. Esse bike pole, esse nome surgiu já de primeira, de início, ou com o tempo, com a evolução do trabalho, é que foi denominado assim? Quem pode responder? Há pouco tempo que ele está sendo utilizado, né? Esse bike pole, né? Antigamente mais era conhecido como policiamento de bicicletas ou policiamento de bikes, né? Como a gente costuma dizer. A população acho que não conhece com esse nome, né? Acho que não é muito divulgado dessa forma, né? Sim. O policiamento, como o Cabo Rafael Alencar falou, ele já tem muitos anos, né? Quem transita pela região da Paulista, ele geralmente vê policiais de bicicleta já há algum tempo, né? Atuando nos diversos tipos de ocorrência, né? Mas foi se tornando mais conhecido por essa dinâmica internacional, né? Essa dinâmica mundial do uso das bicicletas sem maiores. E chega a lugares que a bicicleta, que a viatura não chega de maneira mais rápida, principalmente por causa do trânsito, né? Nos horários de trânsito mais lento, né? Está mais próximo da população ali. Agora, Cabo Rafael, essa modalidade... Até se complementando, né, essa questão do bike pole, né, foi também com a chegada das bicicletas elétricas, né? A chegada das bicicletas elétricas e que o Liesse falou aí referente a essa questão mundial, né, das bicicletas, né? A gente está te ouvindo baixinho aqui, Rafael, se você puder melhorar e dar um ganho na sua voz, fica melhor.
Muito bem. Agora, essa modalidade, ela não é um protagonismo brasileiro, isso vem de fora, isso é inspirado em quem? Em qual país? Quem começou isso primeiro? Rafael. Quem começou o policiamento, na verdade, né, assim, não dá para se predeterminar quem começou, né? Porque a bicicleta já foi utilizada até na Primeira Guerra, né? O que aconteceu é isso que eu tinha mencionado anteriormente, né? Essa questão da mobilidade urbana, né? A questão da facilidade, da agilidade, né? Da proximidade com o cidadão. A bicicleta foi um complemento, né, para atendimento de ocorrências, aí. Aproximar o cidadão com a polícia. Elias, como é que era na Polícia Militar antes da bicicleta? Porque você não, claro que não começou com a bicicleta, você já teve outro tipo de atuação na Polícia Militar, nos patrulhamentos tradicionais motorizados, né? Sim, eu ingressei na Polícia Militar em 2012, né? E eu já ingressei na Polícia Militar, na realidade, do policiamento com bicicletas. Depois acabei indo para outros tipos de policiamento, base comunitária, viaturas, e acabei voltando para o policiamento com bicicletas, né? Porque eu me identifico muito com esse tipo de policiamento, né? Mas eu cheguei numa época na Polícia Militar onde o policiamento com bicicletas ele estava aumentando muito o efetivo, né? A companhia estava aumentando bastante o efetivo de policiamento com bicicletas e para dar prioridade mesmo a essa necessidade da polícia estar mais próxima da comunidade, né? Então, o policiamento com bicicletas ele tem essa facilidade de chegar mais rápido, talvez algumas ocorrências que a viatura não chega, e também de estar mais próximo da sociedade, né? De ter esse contato mais próximo, mais pessoal. Ela é um policiamento do policiamento comunitário, né? E visa justamente isso. A gente está mais próximo da comunidade. Mas eu iniciei na Polícia Militar já no patrulhamento com bicicletas. Você destacou que você se identifica com esse tipo de patrulhamento, o policiamento feito com as bicicletas. Então, você que se lançou, né, nessa proposta, você quis partir para esse tipo de trabalho, ou é a instituição, Polícia Militar, a corporação, que vai em busca dos policiais para apresentar esse tipo de proposta? Na verdade, o pré-requisito para fazer parte do policiamento com bicicleta na Polícia Militar é ser voluntário, né? Então, eu fui primeiramente voluntário, sempre me identifiquei com práticas esportivas, com bicicleta, com outros tipos de práticas esportivas, então eu fui primeiramente voluntário. Depois veio a parte da capacitação, né? Nós que participamos do policiamento com bicicleta, nós participamos de um curso oferecido pela Escola de Educação Física da Polícia Militar, onde a gente é capacitado, né, tecnicamente, para exercer esse tipo de policiamento, onde nós temos aulas de trânsito, nós temos aulas do próprio manejo com a bicicleta, aprender a descer escadas, barreiras com a bicicleta, né? Utilizar a bicicleta como não somente um meio de transporte, mas saber se equilibrar de maneira mais ágil sobre a bicicleta, né? Procedimentos operacionais com a bicicleta. Então não é o policial querer sair pedalando por aí, vai passar por esse treinamento, por essa capacitação na Escola de Educação Física da PM, lá na Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Norte, em Santana. Isso, o ideal é que passe por esse treinamento, receba essa capacitação, mas também a capacitação ela acaba sendo contínua, né? Nós sempre fazemos treinamentos contínuos para estar atualizando essa habilidade com a bicicleta. No dia a dia, você acaba desenvolvendo mais essa capacitação. E no seu caso, Cabo Alencar, como é que começou o seu interesse pela bicicleta, pelo tipo de patrulhamento assim? Eu já gosto da bicicleta, né? A bicicleta sempre fez parte da minha vida, né? Sempre, desde quando eu aprendi a andar de bicicleta, nunca mais, vamos dizer assim, me distanciei dela. Eu trabalhei, iniciei na PM, né, em 2008, trabalhei por cerca de 4 anos na Zona Sul da região do Capão Redondo, né? E vindo para cá, para a região central, que fica mais próximo da minha casa, eu já sabia que tinha um programa de policiamento com bicicletas e é um anseio pessoal meu, né? Sempre foi de trabalhar na polícia com bicicleta, né? Quando eu tinha 14 anos, eu assisti um seriado que era Policiais de Bicicleta, né? E justamente
também fala justamente visando essa parte da facilidade da bicicleta, que a bicicleta tinha, né? Era um programa que passava os policiais de bicicleta na orla da praia, né? Como que é a modalidade do nosso policiamento, que também é utilizado, né, na região aí da Baixada. Esse seriado retrata Los Angeles, não é isso? Isso, chama-se Pacific Blue. Pacific Blue, no seriado. Não sei se retrata Los Angeles, porque é muito comum esse tipo de policiamento lá. A geografia permite bastante isso, né? Talvez tenha sido um dos primeiros locais a adotar o policiamento por bicicleta. Não, acho que não. Acho que antes disso mesmo tem uma instituição, a IPM-MBA, né? Instituto Internacional de Policiamento em Bicicletas, né? Eles já estão bastante tempo, eles dão até treinamento a respeito disso daí. Chamou a minha atenção aqui, você falou agora, perdão, você falou agora, Cabo Rafael, que você teve uma passagem lá pelo Capão Redondo com esse tipo de modalidade de policiamento por bicicleta, com bicicletas, mas você destacou o trabalho hoje que é feito na Avenida Paulista, uma região plana, o ponto mais alto de São Paulo, completamente diferente do Capão Redondo, não só em termos de geografia, mas também em termos do próprio tipo de criminalidade, da natureza dos crimes que ocorrem em cada lugar. Qual o desafio dessas duas situações? Então, é justamente a questão da bicicleta, né? A bicicleta, o policiamento, ela tem que ser adequado àquele local, né? No caso, as áreas, assim, que nem onde eu trabalhava lá, a topografia não permitia. Tinha locais que dava para implantar, mas eram poucos. Então, como tinha facilidade, justamente essa questão da mobilidade urbana, né? Que é chegar mais rápido no atendimento do cidadão. Como lá é mais fácil a circulação, não tinha só poucos locais que dava pela questão da policiamento comunitário, proximidade, dava para colocar em alguns locais, mas devido à topografia em si, não permitia. Agora, já aqui na região da Avenida Paulista, são cerca de quase 3 quilômetros, né, de plano, e as adjacentes também. Então, é onde permite perfeitamente, né, comporta perfeitamente o policiamento com bicicleta, não só também como na região central, né. Também há em outros batalhões da Zona Leste policiamento com bicicletas, até mesmo na Zona Sul, na região do Campo Limpo tem patrulhamento com bicicletas, entendeu? Porque aonde comporta que tem essa facilidade, até com a aquisição das bicicletas elétricas, permitiu que essas unidades também chegassem o policiamento com bicicleta. Porque, faço agora as palavras do nosso comandante que trabalhava aqui, né, hoje está na Escola de Educação Física, o Coronel Telmo, essa questão da bicicleta, da integração com a população, né, que é primordial, né, primordial. Porque o que acontece? A gente, com a bicicleta, que eu vejo aqui, né, na Avenida Paulista, a gente tem uma abrangência maior do que o policiamento a pé. E não dá para colocar uma viatura, 4 rodas, né, para andar no calçadão. E a gente anda com a bicicleta no calçadão, né? E há delitos que são praticados no calçadão. E a bicicleta tem essa facilidade. E com essa facilidade de patrulhamento, também há a questão de proximidade com os comerciantes, né? As pessoas que estão ali rotineiramente naquele local, né? Porque o policiamento com bicicleta não é estático. O policiamento em si não é estático, né? A gente tem a demanda de atendimento de ocorrências, né? E tem essa proximidade com essa integração com a população, é fantástico, porque gera aquele sentimento de pertencimento, né? Que o Coronel Telmo fala, né? É muito legal isso. A gente passa sempre nos mesmos locais e já conhece as pessoas, né? E eles trazem esse feedback de situações criminosas que estão acontecendo naquele local ali. Naquele perímetro da Paulista, eles vão atualizando a gente do que está acontecendo ali. Ainda no mesmo questionamento, Cabo Rafael, essa diferença de policiamento com bicicleta na Avenida Paulista e no Capão Redondo, você já teve essa experiência por lá, você citou o bairro do Campo Limpo, que é um bairro vizinho ali do Capão Redondo, são regiões de morros
Mas tem a região plana ali, a região de vale. É na região de vale em que se atua, né? Não tem como fazer o policiamento com bicicleta em morros, em comunidades. Não, não é assim, fica inviável, né? Fica inviável para a bicicleta, né? Justamente a questão da segurança do policial, né? E para atender bem a população, não vale a pena colocar, mesmo com bicicleta elétrica, né? O auxílio elétrico, tudo fica inviável. Certo. O soldado Liesse, quais são os principais tipos de crimes que podem ser evitados com o patrulhamento feito com bicicleta? Sim, boa pergunta. Nós atuamos principalmente na prevenção, né? O policiamento comunitário, como o Cabo Alencar estava falando, né? Ele é preconizado pela essa aproximação da comunidade com a polícia, da polícia para com a comunidade. Então, nós acabamos sabendo de delitos que são praticados em determinados lugares e ali nós já nos posicionamos, patrulhamos aquele perímetro justamente para prevenir o crime naquele lugar, né? Então, primeiramente, nós trabalhamos com a prevenção, através do policiamento preventivo ostensivo, né? Através da presença do policial já inibe muita coisa, né? E os principais crimes que são cometidos são furto de celular, furto de pertences em geral das pessoas, roubos, né? Mas nós atuamos também principalmente no auxílio ao público, né? Dando informações, conversando com a comunidade, nos munindo de informações para saber onde está acontecendo determinado tipo de crime. Por exemplo, a Avenida Paulista é uma avenida muito grande, né? Bem extensa, cerca de 3 quilômetros, né? Mas determinados horários do dia, nós priorizamos algumas partes delas, porque sabemos que é ali que os meliantes costumam atuar, principalmente pontos de ônibus, grandes aglomerações de pessoas, né? Soldado Liesse, no caso da Avenida Paulista, que é o local de atuação de vocês, hoje existe a ciclovia ali no ponto central ali, né? Mas ela tem poucos anos. O trabalho com bicicletas já é feito bem anterior a isso, né? A partir do surgimento da ciclovia lá, vocês passaram a circular pela ciclovia ou é em cima mesmo das calçadas, onde estão os pedestres, para poder justamente evitar o crime ou flagrar o que estiver acontecendo? Sim, na maior parte das vezes, nós nos deslocamos pela ciclovia, né? Porque ela nos dá uma visão mais panorâmica da Avenida Paulista, né? Dos dois lados, inclusive. Mas, segundo a necessidade, também sobre a calçada, no calçadão e até sobre a via, né? Então, se for necessário, nós vemos, por exemplo, nós identificamos um cidadão em atitude suspeita pela calçada, nós vamos subir a calçada e vamos abordá-lo, né? Assim também pela via, mas prioritariamente nós damos a importância da ciclovia, porque ela ajudou muito o nosso policiamento e o nosso deslocamento de ponta a ponta na Paulista, se tornou muito mais rápido. Por exemplo, se acontece, nós estamos na Praça do Ciclista e nós ficamos sabendo de um crime que foi efetuado ali na Praça Oswaldo Cruz. Em menos de 3 minutos, nós deslocamos até a outra ponta da Avenida Paulista, graças à ciclovia, que nos permite uma maior velocidade e também maior segurança para o policial. E, curiosamente, não é, Samuel? Você destacou aí a Praça do Ciclista, que fica ali no começo da Avenida Paulista, ou no final dela, na verdade, né? Ali no ponto ali da Consolação. E a Praça do Ciclista, que já existia antes mesmo da ciclovia, né? Sim, verdade. Bem lembrado. 12h19, você acompanha o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos. Essa é a nossa conversa de sexta-feira, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Eu vou chamar aqui um intervalo, já já a gente volta. Nós estamos conversando hoje com o Cabo Rafael da Silva Cavalcante Alencar, o Cabo Alencar, e o soldado Samuel da Silva Pires Liesse, o soldado Liesse, que são da terceira companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Eles estão contando para a gente como é que funciona o trabalho do Bike Paw, é o sistema aí, o trabalho de policiamento com bicicletas na cidade de São Paulo. Então a gente vai para um intervalo, em seguida a gente volta com a sequência deste bate-papo. Até já.
Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e hoje nós estamos conhecendo como funciona o patrulhamento feito com bicicletas na cidade de São Paulo. Cabo Rafael, quais são os crimes mais flagrados na Avenida Paulista, onde vocês atuam com as bicicletas, até pelo fato do trabalho de vocês ser silencioso, né? Vocês estão ali, de repente o bandido nem está muito ligado, não está prestando atenção, e aí vocês estão ali para dar o bote, para dar o flagra. Aqui na nossa região, assim, são diversas atuações, né? Diversos crimes que ocorrem, mas a sua maioria, né, em peso é o furto de roubo de celular, né? A gente teve a oportunidade de pegar bastante ocorrência com essa questão aí desses delitos. É o crime patrimonial mais frequente nesse tipo de situação na Avenida Paulista, né? Exatamente. O celular no caso, que é o que mais acontece, as ocorrências de furto e roubo. Mas dá um exemplo prático aí de algum flagrante que vocês tenham feito, até por esse, como eu destaquei aqui, o trabalho silencioso, esse jeito diferente que vocês têm de aproximação do bandido por conta da facilidade da bicicleta. Eu posso pegar um exemplo, recentemente que a gente pegou foi semana passada, né? Justamente essa questão do policiamento comunitário, né? Esse sentimento de pertencimento que a população tem com a gente, né, de contribuir com a gente. A gente recebeu informação de comerciantes que haviam indivíduos, né, que estavam indo e voltando na calçada, né, praticamente sem uma direção definida, né. Aí passou as características para a gente. Quando a gente realizou a abordagem, nós encontramos 3 celulares, uma mochila, né, com esses 3 indivíduos, e 2 celulares eram de origem ilícita. A abordagem, ele foi passado as características para a gente, realizou a abordagem, né, e detemos esses 3 indivíduos. Agora, nesse caso aí, ou nesses casos de uma maneira geral na Avenida Paulista, de roubo de celular, de ocorrência com celular, é mais roubo ou é mais furto? Por conta... né, o bandido vem à mão armada ou ele vai no furto para pegar ali a pessoa desprevenida? São raros os casos de roubo, né, da questão que você visou aí da ameaça. Na sua maioria esmagadora, é o furto, né? A questão do indivíduo que vem com a bicicleta também, né? Puxa o celular e a vítima nem percebe, o meliante vai lá, abre a mochila dela e retira o celular. Sim. Samuel, o Cabo Soldado Liesse, o Alencar destacou aqui essa proximidade com a população, o sentimento de pertencimento, e nesse exemplo prático que ele apontou aqui das pessoas que identificaram ali os suspeitos e vocês puderam agir. Então, a comunicação da população com o policial ciclista é mais fácil em razão dessa proximidade, é isso? É possível Sim. chamar ali aquele policial ciclista e falar, olha, a gente está suspeitando ali de uma determinada situação. Sim, ela é imprescindível para o nosso trabalho, né? E eu me lembro de uma ocorrência, inclusive, que eu estava com o Cabo Alencar, nós estávamos juntos patrulhando pela calçada da Avenida Paulista, quando um cidadão ele veio nos chamar a atenção para um indivíduo que estava em atitude suspeita sobre a ciclovia. Que, quando viu a gente, ele mudou de direção e ele passou a caminhar para outro lado de uma forma mais temerosa, né?
Quando a gente identificou, a gente abordou ele em cima da ciclovia, identificou que ele estava com uma arma de brinquedo, pronto para cometer algum roubo. A gente questionou, né, ele, tudo, fez a abordagem, fez a busca pessoal, encontrou essa arma de brinquedo e algumas fitas, e depois, na delegacia, ele confessou que ele estava com a intenção de praticar um sequestro. Então, aí duas coisas. Primeiramente, o trabalho preventivo que nós executamos, a importância desse trabalho preventivo, pegar o meliante antes mesmo dele cometer esse crime, né? E a participação da população, porque se não fosse a participação desse cidadão nos informando desse indivíduo, talvez nós não conseguiríamos efetuar essa prisão. E ele verdade, faria isso... Pode seguir. Até complementando, né, é verdade, bem lembrado, né, Elias? Ele estava com uma meia, ele confessou tudo isso pra gente, ele estava com uma meia enrolada, que ele ia enfiar, no caso, na boca da vítima, fita silver tape para cobrir a boca da vítima e enforca gato. Ele já tinha tudo pronto, né? E o simulacro, né, perfeito. Simulacro de arma de fogo, perfeito. E ele confessou tudo isso na delegacia, que veio para praticar sequestro. Ele Agora, tinha intenção de pegar alguém, mas ele acabou não relatando, né, quem que era a pessoa. Agora, esse suspeito estava na ciclovia? Ele estava Sim. na calçada, né? Estava na calçada, aí ele visualizou a gente, só que a gente estava já realizando uma abordagem, aí um comerciante veio, falou, olha, aquele rapaz ali, ó, na hora que ele viu vocês, se assustou e se dirigiu para a ciclovia para atravessar, para tentar fugir. Como o Liesse falou, né? Ele começou a andar e de maneira que estava tentando se evadir, né? Praticamente já começou a querer correr, né? Nesse sentido, a atuação da população, ela acaba sendo também os olhos da polícia, né? E se a polícia está próxima à população, através do policiamento comunitário, a população não só se sente mais segura, mas ela também nos informa de onde que está acontecendo os crimes e nos ajuda a prevenir e a coibir esses crimes. Agora, essa ocorrência aí que vocês relataram agora, esse suspeito cometeria esse tipo de crime de sequestro desta forma na Avenida Paulista, a pé? Na região. Na região. Ele relatou isso no DP na região. Raro acontecer, né? Mas ele relatou isso. Mas essa questão da população, né, participando é primordial, né? Olha, gente, são 12h28 agora, é horário de almoço para muita gente, né? Estamos iniciando a tarde. A Avenida Paulista agora certamente está com bastante movimento em razão disso, as pessoas que estão lá nos comércios, nos escritórios, muita gente em home office ainda, né? Mas as pessoas que estão em horário de trabalho estão agora indo ali para a avenida para o horário de almoço. É o horário de pico, digamos assim. Quantos policiais tem lá agora para poder fazer o trabalho e dar proteção para a população? Pode seguir, Liesse. Bom, o policiamento com bicicleta, ele conta com diversos policiais que entram em diferentes turnos de serviço, né? Nós, no caso, entramos das 6h30 da manhã, vamos até as 14h30 da tarde. Tem outros policiais com policiamento com bicicleta que entram às 10 da manhã e vão até às 18 horas, tentando abranger justamente, principalmente esses horários de pico, né? Horário do almoço, horário de saída do serviço, né? Porque são os horários onde as pessoas estão mais vulneráveis, né? Elas saem para almoçar e elas querem utilizar o celular, ficam mais distraídas e é ali que muitas vezes esses meliantes eles vão tentar ser oportunistas para dar o bote no celular dessas pessoas, nos pertences dessas pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho mais como é que funciona em cima da bike. Vocês recebem uma comunicação de uma ocorrência, por exemplo, não a partir de uma denúncia ali, de um aviso de alguém que esteja na rua, mas que vem pelo rádio. Como é que faz o uso do rádio em movimento? Quais são as técnicas, as habilidades que vocês precisam aprender para ter essa capacitação de pedalar e se comunicar ao mesmo tempo? Nem sempre é fácil, porque além dessa habilidade de guiar a bike com uma só das mãos e utilizar a outra para apertar o PTT do rádio para poder
informar ou pegar a informação devida. Também tem a questão do barulho, né? Que é uma grande via como a Avenida Paulista, ela tem muito, né? Barulhos de carro, pessoas gritando, buzina de veículos em geral. Então, assim, exige concentração, exige habilidade, mas a gente acaba acostumando, né? E sempre tem um parceiro ali para nos ajudar. Nunca a gente trabalha sozinho, né? Então, acaba dando tudo certo. Cabo Alencar, como é que funciona? Acho que vocês devem patrulhar sempre em dupla. A gente vê, no caso do patrulhamento com motos, como é que é o funcionamento disso quando os policiais param no semáforo. Tem o primeiro ali que para e o segundo dá proteção, dá aquela guarida, para ali de forma enviesada, olha ao redor e presta atenção em todo o movimento. Enfim, um protege o outro, né? Como é que funciona, Alencar, no caso das bicicletas? Também é esse posicionamento? Como é que vocês se protegem e dão guarida para o companheiro? O mesmo procedimento nessa parte de segurança, é o mesmo procedimento que você frisou do policiamento com motos, né? A gente sempre está andando, tendo uma atenção com um parceiro, né? E a gente tem que ter o cuidado, né? Porque é bastante frisado no treinamento com bicicleta, né? A questão de não cruzar a roda, né? Porque geralmente o policial que está à frente, se ele tomar uma direção repentina, devido a desviar de um buraco, alguma coisa, o de trás, se ele estiver cruzando a roda, que é eles entrelaçando as rodas dianteira do policial que vai atrás com o policial que está à frente, acaba atravessando e pode derrubar. Aí a gente tem essa questão de um estar distante do outro, né? E quando a gente para, essa questão de um ficar tomando conta das costas do outro, né? Até mesmo para ter uma abrangência melhor do policiamento. Liesse, tem policiais que resistem ao modelo, por exemplo, se interessam em fazer esse tipo de trabalho de policiamento com bike, mas depois que começa a atuar, fica resistente, acha que não é aquilo, que não gostou dessa modalidade. Tem isso, não? Como eu havia dito, o policial ele precisa ser voluntário, né, para participar do policiamento com bicicletas. Então, quando ele é voluntário, já mostra que ele tem um interesse, que ele se identifica com o esporte de pedalada, né, e que ele se identifica com o tipo de policiamento, né. Alguns policiais, muita questão de afinidade, tem mais afinidade com o tipo de policiamento de 4 rodas, outros com o tipo de policiamento a pé e outros com o tipo de policiamento de moto, né? Nós temos afinidade com o policiamento com bicicletas, né? E são muitos policiais que se interessam por esse tipo de policiamento, porque é um policiamento eficaz e é um policiamento também que nos ajuda a manter a forma, né? O tempo passa muito rápido, então, assim, é um policiamento muito útil, né? Não só para a população, mas também para o policial, para a nossa própria saúde, né? Além do policiamento com bicicleta, nós temos atividade física no horário de serviço, né? Tem muitas pessoas que imaginam, né, que o policial ele só adquire uma forma boa porque ele está no policiamento com bicicleta. Mas não, para você ir para o policiamento com bicicleta, você já tem que ter uma forma física, um condicionamento físico já razoável. Porque senão a gente imagina, né, a Avenida Paulista é uma avenida plana, mas a nossa companhia se concentra embaixo, né, na região dos Jardins. Então, até subir para a Avenida Paulista é uma grande subida, né? E também com o peso extra do equipamento do policial, colete, cinturão, acrescendo isso ao calor, né, do verão, isso não é muito fácil, né? Então, tem muitos policiais que têm essa dificuldade de se prepararem fisicamente para o tipo de policiamento. Eu quero ainda aprofundar essa questão do preparo físico, mas já que você falou sobre levar o equipamento, principalmente vocês que estão na área lá mais de vale mesmo, para subir para a Avenida Paulista, é um morro, né? Que tipo de bicicleta vocês usam? O que a PM coloca à disposição? E se vocês usam os mesmos equipamentos que os demais policiais que fazem o trabalho de viatura de carro ou de moto, porque tudo pesa. Coturno pesa, a farda pesa, se é um material diferenciado, uma farda diferenciada, para poder facilitar isso. Sim.
O uniforme é diferenciado porque ele é uma bermuda, né? Geralmente, nós temos também o agasalho para o clima frio, mas utilizamos bermuda e um sapatênis, né? Diferentemente da bota. Porém, o equipamento é o mesmo, e o que pesa mais é o equipamento, colete, cinturão, armamento letal, armamento não letal, e que também faz atrair o calor, né? Abafa. Então, essa é a maior dificuldade. O rádio também são equipamentos pesados. Isso é a maior dificuldade que a gente tem, que a gente enfrenta. Cabo Rafael, como é que se cria uma unidade de patrulha, e como é que se faz Bom, sobre o recrutamento dos policiais, a gente já tem aqui uma ideia, mas como é que se cria, como é que a PM leva em consideração, olha, determinado lugar, a partir de agora, vai ter policiamento por bicicleta? Fica a critério do comandante, né? Ele vê ali a região, no caso que onde ele trabalha, né? Ele tem ali o perímetro de companhia, verifica se a bicicleta comporta ou não e implementa a bicicleta. Isso reforça ainda mais a necessidade, aquilo que a gente sempre fala aqui, sempre chama atenção no programa, a gente fala, toda vez que estamos nessa conversa com vocês, o registro da ocorrência, o BO, porque se a polícia não souber onde as coisas estão acontecendo, não consegue mapear a criminalidade, não consegue encontrar as melhores estratégias de atuação. Então é preciso sempre chamar atenção disso, não é, Rafael? Isso, exatamente, né? Que nem assim, que o comandante usa como critério, porque a modalidade, o policiamento com bicicletas, ela não veio para substituir outra modalidade, ela é um complemento. Complemento. E um complemento. Aí ele vê se fica a critério, né, colocar esse tipo de complemento ou não. E, você falou aí, é fundamental o registro de ocorrências, né, para saber o que realmente está acontecendo na área. Como a gente vê também, né, no que acontece bastante, no furto de bicicleta e roubo, que não são realizados os registros. Soldado Liesse, eu fiz a pergunta anterior, você acabou... É que eu fiz duas perguntas em uma, e a parte sobre a bicicleta mesmo, quais são as bicicletas que vocês têm à disposição, acabou não sendo respondido. O que a PM coloca à disposição dos policiais? Sim, qual é a bicicleta? Muito bem lembrado, né? Nós usamos uma bicicleta Aro 29, né? Quadro de alumínio, comum, não é uma bicicleta com modelo especial para a polícia. Usamos também a bicicleta elétrica também, que ela dispõe de uma facilidade maior que nós temos nas subidas, né? Então, nós temos bicicletas elétricas, uma parte, e temos bicicletas convencionais, a outra parte. Aro 29, geralmente nós usamos, né? Que elas são adaptadas para a nossa realidade do policiamento. Possuem buzina, sirene, equipamentos de audiovisual, né? Que facilitam o nosso dia a dia, uma mochila atrás para nós carregarmos o nosso equipamento, talões de autuação de trânsito, prancheta para anotar as ocorrências e tudo mais. Vocês chegam a usar muito a sirene, Liesse, porque eu destaquei aqui anteriormente o trabalho silencioso, vocês percebem ali e conseguem agir na surpresa, né? Então, a sirene chama atenção. A sirene, no caso da urgência, né? No caso de uma ocorrência, vocês estão ali naquele atendimento já sabendo que precisam imprimir velocidade e precisam alcançar. Acontece principalmente da ciclovia na Avenida Paulista não ser utilizada só por ciclistas, mas por pedestres também. E também a necessidade, muitas vezes, a gente pegar a via dos carros mesmo para se deslocar. E ter que avisar, né, através de sirene, que nós estamos passando, porque é perigoso se deslocar entre os carros, né? E mesmo na ciclovia, pedestres entram na frente dos policiais, não ficam na faixa de pedestre, né? Então, nós também fazemos esse trabalho de conscientização que o pedestre toma muito cuidado na ciclovia para não acontecer acidentes, né? Então, a sirene policial ela atua nessa importância, porque muitas vezes nós nos deslocamos perto dos veículos e quando está um veículo estacionado na via, a pessoa, o motorista pode não ver o passageiro e abrir, de repente, a porta do carro e provocar um acidente, né? Então, nós temos que tomar todos esses tipos de cuidado, né? Até a questão do treinamento nosso, né? Justamente para visualizar os pontos cegos, né? Que o motorista de ônibus tem do veículo, para sinalizar e orientar bem o condutor daquele veículo nos ver.
Em quais situações entra em uso a bicicleta motorizada, o Alencar? Na Paulista não é o caso, né? Não, na Paulista é utilizada também. É utilizada como uma bicicleta também convencional, né? Sem auxílio elétrico. Ela tem... A única diferença dela é essa questão do auxílio elétrico, né? Que o policial acaba se desgastando menos. Sim. 12h40, nós vamos para mais um intervalo aqui no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje estamos conhecendo como é que funciona o policiamento com bicicletas feito pelos policiais da terceira companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que atuam na região da Avenida Paulista. A gente volta já já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. Faltando 19 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje estamos conhecendo o patrulhamento, o policiamento feito com bicicletas na cidade de São Paulo. Cabo Alencar com a gente e o soldado Liesse, que são da terceira companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Rafael, você consegue dizer os custos de manutenção das bikes? Como é que isso funciona? A vida útil de uma bike usada por vocês? A vida útil de uma bicicleta, como ela é usada rotineiramente, ela se diferencia de uma bicicleta convencional, né? A gente acaba tendo um desgaste maior dela, das peças dela, né? De relação, de marchas, mas geralmente dura em média a bicicleta 2 anos. 2 anos. A Polícia Militar fornece, né, a troca dessas peças, né, e vai se utilizando o mesmo quadro, vai verificando, né, o que de acordo com o que vai precisando. Sim. Liesse, acho que é interessante a gente falar a respeito disso, pela natureza do trabalho de vocês, trabalho aeróbio, o tempo todo em cima da bicicleta, pedalando. Quais são os índices de doenças, de afastamentos do trabalho entre os policiais ciclistas? Vocês ficam mais em forma, evidentemente, por conta desse tipo de trabalho. Isso, no dia a dia, promove uma situação melhor aí de prevenção de doenças cardíacas, cardiorrespiratórias e tudo mais? Sim, o que a gente percebe é que o uso da bicicleta no policiamento tem aumentado a qualidade de vida do policial. Não somente por ele utilizar a bicicleta no horário de serviço, mas o uso da bicicleta no horário de serviço nos motiva também a cuidarmos mais da nossa saúde, né? Como nós somos mais exigidos fisicamente, né? Nós praticamos outros tipos de atividade física para complementar para nos dar força, né? Exercer o policiamento com bicicleta, como musculação, natação e outros exercícios, né? Então, com certeza, para a nossa qualidade de vida também tem sido importante. E, com certeza, o policial militar vai ficar menos doente, vai trabalhar mais feliz, mais contente, né? E vai ter uma melhor qualidade de vida. Você já destacou aí anteriormente, Eliesse, ou o Rafael falou, já não me lembro mais, sobre os cuidados, a necessidade que vocês têm para a circulação no trânsito, para evitar acidentes, enfim, com toda essa expertise que vocês têm diante dessa necessidade. Quais são as orientações para o ciclista comum, para aquele que está nas ruas? A gente, dia a dia, vira e mexe, ouve falar em acidentes, muitos feridos, em muitas situações, ciclistas que morrem. Quais são as orientações para esse momento em que o uso da bicicleta tem sido cada vez maior como meio de transporte e de mobilidade? Principalmente, priorizar a segurança pessoal no trânsito, né? Utilizando equipamentos
de proteção, como luva, como sinalizadores na bicicleta, faróis, luzes para ficar visível para os carros, principalmente à noite, né? Não se deslocar entre os carros, né? Nos corredores, como muitas motos fazem, né? Priorizar utilizando a ciclovia, porque nós vemos muitos ciclistas utilizando a ciclovia, mas também tem alguns ciclistas que teimam em não utilizar a ciclovia, querem ficar costurando no meio dos carros. Isso, com certeza, representa um risco para o próprio ciclista, né? Então, nós pedimos que eles priorizem, né? Orientamos que priorizem a segurança, né? A questão até de prevenção de acidentes, né? Tem bastantes vídeos, né, de tutoriais ensinando, né? Para a pessoa que, justamente até com a pandemia, né, a gente viu a explosão que teve de gente que comprou e começou a usar a bicicleta como meio de transporte, né? E esses vídeos ensinam, né, a questão de cuidados essenciais, né, de planejamento, né, de você sair de casa, você saber o percurso que você vai fazer, né, programar certo, a questão de roubos e assaltos também para quem usa a bicicleta como lazer, né, como treinamento aí, saber o roteiro que você vai fazer, ter esse tipo de cuidado. Usar o capacete é imprescindível, né? A gente ainda vê muitos ciclistas insistindo em não usar o capacete. Cabo Alencar, furtos e roubos, como você falou. No caso de carros, de motos, são veículos registrados, têm documentação, sabemos quem são os proprietários, e quando são levados, existe aí uma chance de recuperação. Como é que funciona o registro de ocorrências de bicicletas furtadas e roubadas? Tem banco de dados, tem registro de chassi? Porque não existe um documento que a gente tenha da bicicleta e isso tudo dificulta depois a eventual localização. Elas são desmanchadas, alimentam o mercado paralelo de peças. Como é que é isso? Então, a Secretaria de Segurança atendendo essa demanda, nesse clamor aí, também entendendo, né, principalmente que o número, né, de ciclistas que aumentou o uso de bicicleta, de pessoas utilizando a bicicleta, ela criou um banco de dados, né, que é alimentado, esse banco de dados, através de registros de ocorrências. Então, é imprescindível, se você teve a bicicleta roubada ou furtada, não simplesmente falar para outro, mas registrar a ocorrência, né? E a prevenção primária nisso daí é a questão do cuidado, né? De escolher o roteiro que você vai fazer, por onde você vai, não andar sozinho, né? Programar, você vai fazer um treinamento com mais amigos, com mais colegas, e frisar essa questão do chassi, né? Da bicicleta. Se você tem a sua bicicleta lá, você não tem uma nota fiscal dela, vai lá com o seu documento, crie subsídios de materialidade para você provar que a bicicleta é sua, né? A gente atendeu ocorrências, né, que tinham 2 donos, e a bicicleta, era uma bicicleta antiga, que não tinha numeração de chassi, e não dava para saber quem estava falando a verdade. Então, a questão de você criar subsídios que você comprove que essa bicicleta é sua, vai lá com o seu documento, tira a bicicleta que possui chassi, tira lá, se você não tem mais a nota fiscal, tira uma foto do seu documento do lado do chassi, tira foto com elas, pessoas que te conhecem, que possam provar, entendeu? Tudo isso serve para a autoridade lá, o delegado de plantão, entender que a bicicleta é sua. E quanto à questão do chassi, né, 95% das bicicletas tem um número de chassi. Então, guarde esse número de chassi. A gente não sabe o dia de amanhã, mas às vezes a pessoa ela não consegue registrar a ocorrência, né? Ou então registra somente com que pode se registrar e deve se registrar mesmo sem o número de chassi, através das características. Mas fica mais fácil para a gente, quando a gente fiscaliza, a gente consulta o chassi. Porque quando acontece esse furto e o roubo de bicicleta que não possui o número de chassi, é a Polícia Civil, através do registro de ocorrências, que vai fazer esse levantamento e vai tentar localizar o proprietário através
dos BOs realizados, né, através das características da bicicleta. Mas, na fiscalização nossa, é o chassi, que tem, até mesmo a pessoa que vai adquirir uma bicicleta usada, ela tem esse acesso também. Ela colocar lá no Google, lá, SSP, consulta bicicleta, ela vai poder jogar o número do chassi, que é o mesmo sistema, o mesmo que a gente tem, para verificar a origem dessa bicicleta. Soldado Liesse, a gente está aí no meio da pandemia, a gente já destacou aqui sobre a proximidade entre vocês e a população, por conta até do trabalho feito com a bicicleta, o quanto a comunicação é mais facilitada por conta disso, ou seja, tudo por conta dessa proximidade maior. Eu tenho uma pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, nossa audiência, ele te pergunta, aliás, a pergunta vai para o Rafael aqui, né? O Jaime está querendo a sua resposta. A estimativa do número de PMs paulistas que foram contaminados com a Covid-19, se a gente consegue afunilar em relação aos policiais que atuam com as bicicletas por conta dessa proximidade. Então, a gente, inclusive, já retornei faz um mês da Covid, mas a gente tem todos os cuidados necessários, né? A gente recebeu da corporação um kit, né, que é com álcool em gel, com luvas, máscaras, a gente utiliza, a gente tem esse cuidado aí para, no caso, não se contaminar, né? Porque tem que ter realmente esse cuidado, né? Principalmente como o senhor frisou, né? A questão de a gente ter essa proximidade com a população, aí que a gente tem que ter mais cautela, né? Agora, essa estimativa... falar mais distante, entendeu? Agora, essa estimativa de número de PMs contaminados, vocês não vão ter essa pergunta feita aqui pelo seu Jaime do Jardim Bonfilholi? Essa estimativa, de momento, a gente não tem, né? Sempre acontece um caso ou outro, mas vai se recuperando, o policial vai voltando, né? Porque é uma pandemia, né? Todo mundo está sujeito. A PM não pode parar, né? Nós que estamos na linha de frente, muitas vezes corremos mais riscos, né? Mas nós minimizamos os riscos através do uso de máscara, através do uso do álcool em gel, né? Mas mesmo assim, nós que estamos na linha de frente sofremos mais com isso, com certeza. Soldado Liesse, o Edmar Guzmão, nossa audiência no bairro de Perdizes, ele pergunta se algum policial já sofreu ou causou algum acidente grave com a bicicleta. Olha, nós tentamos minimizar também o máximo dos acidentes, né? Graves, eu nunca vi nenhum policial nesses anos que eu tenho de policiamento com bicicleta, nenhum acidente grave com policial, mas quedas, né, sempre existem, né? Principalmente dias mais chuvosos, né? Dias onde o asfalto fica molhado, junto com a sujeira, né? Então, é impossível um policial trabalhar algum tempo no policiamento com bicicleta e não tomar um tombo, né? Parece que bike foi feita para cair, né? Tem duas rodas que foi feita para cair. Mas a gente procura minimizar isso através do treinamento, né? E através da prevenção, né? Agora, Samuel, quais são as dicas, os conselhos para quem está iniciando no ciclismo? Para vocês que têm tanta habilidade, tanta capacitação para pedalar? Primeiramente, eu acho que é ir devagar, né? Conhecer os seus próprios limites, né? Tanto limites físicos como limites do equipamento, né? Sempre priorizar uma manutenção preventiva da bicicleta, né? Antes de sair para o policiamento, por exemplo, nós verificamos se a bicicleta está em condições, né? Lubrificação de corrente, da relação da bicicleta, se não tem nenhum parafuso solto, para que a gente não tenha nenhuma surpresa negativa da bicicleta quebrar no meio do caminho e isso, de repente, provocar algum acidente, né? Se nós estamos bem para aquele planejamento que o Cabo Alencar falou no seu percurso, você tem que pensar antes, né? Eu vou rodar 10 quilômetros, eu estou bem para realizar, para rodar esses 10 quilômetros, o tempo está muito seco, vai me exigir muito do meu físico, o percurso vai ser montanhoso, vai ser uma reta, né? Para saber se eu estou bem, se eu estou me hidratando corretamente, me alimentando corretamente, para que eu não tenha dissabores, né? Então, conhecer a si mesmo e conhecer o próprio equipamento é essencial. Cabo Alencar, a Jéssica Alencar, xará de sobrenome, né? Jéssica Alencar está com a gente no YouTube, te pergunta
como é que funciona o treinamento de policiais com bicicleta. Já falamos aqui, o próprio Liesse falou da Escola de Educação Física, como é que se dá o treinamento, a capacitação. O que você pode, Rafael, acrescentar para ela nessa informação? A gente tem um treinamento, que é um estágio que a gente faz na Escola de Educação Física, né, até que você salientou no início da entrevista. E a gente tem o nosso treinamento diário, né? O treinamento diário que a gente faz tanto no condicionamento físico, mas também em cima da bicicleta, porque o primordial, né, no policiamento com bicicleta é a noção de equilíbrio, né? Como a gente conversou aí, de ter equilíbrio, porque você tem que se acostumar a falar no rádio ao mesmo tempo que você está pedalando. Então, essas noções de equilíbrio e treinamento com essa questão de equilíbrio, a gente tem diversos obstáculos que a gente cria na via e vai treinando e capacitando. Até mesmo porque quando a gente anda pela calçada, né, para não ocasionar justamente acidentes, a gente tem que se desviar das pessoas, né? E você vai ter que frear bruscamente, às vezes, você tem que saber frear bruscamente para não acontecer um acidente, você cair ou atingir uma pessoa, né? Você tem ideia, Cabo Alencar, de quantos quilômetros por dia você pedala? Sim, o policiamento com bicicletas varia, né? Tem dias que ocasiões faz a gente pedalar até cerca de 25 quilômetros, mas a média mesmo fica entre 10 e 15. E você, Liesse, o mesmo parâmetro? Varia muito porque depende do número de ocorrências que acontece esse dia, né? Se eu, por exemplo, estou numa ponta da Paulista, acontece ocorrências na outra ponta, eu tenho que me deslocar de maneira rápida para a outra ponta da Paulista e assim por diante, né? Mas é mesmo nessa média, de 10 a 15 quilômetros diários. E, Liesse, você sobe na balança todo dia para ver como é que está o peso, para ver se a bicicleta ajudou em alguma coisa? Como é que é isso? Não, mas se a gente não se cuidar, eu tenho facilidade para perder peso, né? A gente perde muito peso porque é muito líquido, a gente desidrata muito rápido em cima da bicicleta, principalmente no verão, viu? Então tem que estar sempre se hidratando para não passar mal. E traz um aprendizado também, né, Liesse? Porque às vezes a gente dorme mal ou se alimentou demais, e aí na hora que você sobe na bike é que você vê o estrago que aquilo fez, fala, olha, hoje não está rendendo porque eu fiz errado, né? Então isso também traz uma educação, né? É verdade, traz uma educação e um planejamento, né? Se eu sei que eu vou trabalhar 8 horas de serviço em cima de uma bicicleta sobre um sol de 30 e poucos graus, então eu tenho certeza que eu tenho que ter um planejamento para me cuidar naquele dia, me alimentar de maneira correta, me hidratar de maneira correta, passar protetor solar para que eu não venha passar mal durante o dia, né? Cabo Alencar, o nosso tempo está acabando, não dá tempo para mais nada aqui, só a sua despedida, por favor. Um abraço para a Jéssica Alencar, para a Isabela, meus 3 filhinhos, a Bela, Davi e Esther. Amo vocês, beijo. Então, e conte com a gente aí, a corporação aí. Estamos aí pela Paulista para precisar. Não era uma xará aleatória, não, né? Era uma xará, não. É minha esposa. Muito bem. Te amo, um beijo. Obrigado, Jéssica Alencar, aqui pela participação, o Edmar Guzmão também, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi com a gente todos os dias. Liesse, sua despedida. Bom, a gente agradece a oportunidade, continua contando com o auxílio da comunidade, da população, dos comerciantes, todos os cidadãos de bem, para que o nosso serviço seja cada vez melhor, tá? E a gente possa crescer junto nessa comunidade paulistana. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas do Estado de São Paulo. Nós conversamos sobre o policiamento feito com bicicletas na cidade de São Paulo, com o cabo Rafael da Silva Alencar, o soldado Samuel da Silva Liesse, e aqui a minha ficha técnica que eu vou ler agora, na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, nosso diretor-geral jornalista Fausto Camunha, você do outro lado, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, obrigado pela audiência durante toda a semana, um bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira. Tchau, tchau.